necessariamente uma frase com período, com oração, com verbo, com sujeito, predicado. Isso complementa todo o sentido. Mas o texto tem várias formas. São estruturas que a gente vai trabalhar para que vocês possam chegar ao final e compreender como que vai ser essa interpretação. Então vamos lá. Gente, aqui está resumido. Não teria como trabalhar isso de forma detalhada em 6 aulas. Então aqui o que eu pude esmiuçar para vocês, eu fiz. Situação comunicativa. Ela se manifesta em uma situação real de uso. Toda situação comunicativa vai envolver o interlocutor e o receptor. E o espaço em que isso acontece. Agora nós estamos numa situação comunicativa. Eu sou o interlocutor, vocês são os receptores. Que lugar que isso está? A gente está localizado em Laranjeiras do Sul, no cursinho G, num cursinho preparatório para concurso. Então essa situação comunicativa já está posta. E ela vai envolver vários tipos e gêneros discursivos. Ó, o lugar, o propósito comunicativo, os participantes e o gênero discursivo. Vocês são os participantes, assim como eu, mas eu estou no lugar do interlocutor. Se eu devolver a pergunta para vocês, a gente permanece na mesma situação comunicativa, mas agora eu sou o receptor. Todo texto vai ter isso. O texto, ele não é isolado, ele sempre vai conversar com vocês. Vocês vão dialogar com ele, principalmente na hora de resolver as questões. Se o Marcelo chegar agora aqui, entrar ali e vir dar um recado para vocês, vai mudar a nossa situação comunicativa. Vocês entendem? Sim. Como que a situação comunicativa é cobrada em concurso? Vocês precisam compreender ela para analisar como é que ela vai se manifestar no enunciado. Por quê? Ela pode partir de uma pressuposição. É algo que se pressupõe, que se supõe antecipadamente, ou seja, aquilo que se imagina e pensa sobre determinada coisa ou situação antes mesmo de ter contato ou conhecimento sobre ela. Vocês podem ter pressuposto, nossa, essa aula vai ser terrível. Não sei. É uma pressuposição de vocês. Vai ser um fato? A gente só vai saber depois que acontecer. Então, a pressuposição do enunciado vai ser isso, é algo que vocês vão perceber antes do acontecimento. São ideias não expressas de maneira explícita no discurso, que podem ser percebidas a partir de certas palavras ou expressões que forem utilizadas. Aqui vai depender muito do que vocês vão saber na hora de ler, o que vai estar por trás do que está posto no enunciado. Eu trouxe exemplos práticos ali de pressuposição para vocês verem. Os pressupostos devem sempre ser verdadeiros ou aceitos como verdadeiros. Isso aqui pode ser cobrado em questão. O pressuposto não é falso. Eles são responsáveis por construir as informações consideradas explícitas. Então, sempre vai estar claro quando for um pressuposto. Aí, o que é o contrário da pressuposição? O subentendido. É uma insinuação dentro do enunciado, algo que pode ser deduzido a partir da informação que é fornecida. Mas percebam aqui, a diferença é que ele vai ser a partir da informação. Vocês querem que eu passe mais devagar os slides? Vocês querem que eu mande os slides para vocês depois? Eu já salvei ele em PDF e eu mando para o Samuel, ele posta no grupo, pode ser? Aí vocês não precisam ficar copiando, assim, mas se vocês acharem interessante, já escrevam. O que a gente escreve, a gente fixa. Sim. Uma frase pode ter vários pressupostos e subentendidos, sendo que nesse último caso, os subentendidos dependem da interpretação de cada indivíduo. Então é aqui que acontecem as pegadinhas. O pressuposto vai estar claro. O subentendido vai depender de vocês. Ó, João não pode mais dirigir um carro. O pressuposto é que antes João dirigia, certo? Isso é um fato. Mas pode estar subentendido o porquê que ele não dirigia. Porque ele teve a carteira cassada, porque ele sofreu um acidente. Isso não está claro na frase. O que é perceptível ali é que ele não pode mais dirigir.
Então é isso, quando aparecer assim para vocês, as questões, vocês sempre façam anotações, circulem ali o que vocês conseguem tirar de informação concreta. Aqui está uma afirmação. Não pode mais. Pressuposto isso. Mas daí eu vou conversar com esse texto e vou pensar, mas por que ele não pode? Aí vai estar o subentendido. O subentendido ele não está no edital, mas se vocês não perceberem como que ele funciona, vocês caem na pegadinha dele. Inferência. Essa a gente presta muita atenção, porque isso aqui é campeão de questão de concurso. É a ação e o efeito de inferir. Deduzir algo, tirar uma conclusão de uma outra coisa, conduzir a um resultado. Ela vai surgir a partir de uma avaliação mental entre distintas expressões, que são relacionadas com abstrações, mas que podem traçar uma implicação lógica. A inferência sempre vai ter um porquê. Essa é a diferença dela para o pressuposto. O autor nos autoriza a conclusões que a gente pode chegar. A inferência ela pode ser manifestada de várias formas. Pode ser uma frase, pode ser uma charge, pode ser uma publicidade. É o que vai estar ali que vocês vão fazer uma dedução. Ela é baseada na lógica e na interpretação de outras informações. Essa interpretação vai ser o conhecimento do mundo de vocês. Porque se vocês não entenderem o contexto que aquilo está aplicado, a inferência não vai fazer sentido. É uma competência bastante complexa que caracteriza leitores que conseguem ir além daqueles que informações se encontram na superfície textual. Se vocês compreenderem a inferência, vocês já saem na frente de muita gente. Por exemplo, se eu tiver um vestido, irei ao evento. Se eu for ao evento, ficarei feliz. Logo, se eu tiver o vestido, ficarei feliz. É possível deduzir isso. Isso é uma inferência em uma frase. No processo de compreensão, desenvolvemos atividades inferenciais, que envolvem compreender, a partir dos conhecimentos, que são as informações de vocês, trazidas pelo texto. Então, vocês não vão fazer nenhuma inferência sozinhos. O texto vai colocar para vocês a situação e, a partir do texto, vocês vão fazer isso. E dos conhecimentos pessoais, para produzir um sentido com o produto da leitura. Compreender um texto é realizar inferências a partir das informações dadas no texto e situadas em contextos mais amplos. Exemplo, pode vir assim, uma charge que vai pedir para vocês a inferência contida nela. Pronto, filhinho, agora você já pode ir para a escola. Qual que é a inferência desta charge? Preocupação com a filha. Por quê? Eu falo que você vai levar com eles. E o colete? Esse autor, com certeza, é o Rio de Janeiro, e ele fez uma charge em relação ao Rio de Janeiro. Nesse sentido. Então, essas informações que vocês colocaram são inferências que estão no texto. A charge é um texto. É um gênero textual. Ela está explícita. Se essa charge fosse aqui Laranjeiras, faria sentido? Não. Então, o conhecimento de mundo é nesse aspecto. Você percebe que é no Rio de Janeiro, que é em São Paulo, pela questão que está no desenho, no colete dela, na maletinha. Outra situação. Eu grito com essa Quase, né? Tenho o direito de estar aqui, afinal vocês esquentaram a minha casa. Às vezes, se eu der para uma criança fazer essa análise, ela vai entender? Ela vai achar bonitinho o pinguim e ela vai pensar que ele está na geladeira. Mas a gente sabe que isso não é uma geladeira. Por quê? A gente tem noção. Porque o pinguim fica no gelo. Então, é um freezer, congelador.
Tudo isso que eu estou colocando para vocês podem ser situações que vão aparecer nas questões. Na hora da ansiedade, a gente bate o olho e já vai para a resposta. E não presta atenção no todo. Sim. Pelo que ele fala aqui, esquentar a minha casa. Pelas inferências que a gente tem, é a questão do aquecimento global. Então, essas duas formas aqui eu trouxe para ilustrar para vocês como pode ser cobrado. Pode ser explícito, como na frase, que a inferência seria: se eu tiver o vestido, eu vou ficar feliz, porque eu vou no evento. E o gênero a partir da charge, que vai depender muito da questão visual e a compreensão de vocês. Vocês percebem que nesses dois aspectos vocês fizeram interpretação de texto? Sim. Preciso perguntar quem ama e quem odeia interpretação de texto. Quem ama? Gente, só eu, mas quem? Eu até que gosto. Nossa, quem odeia? Só para eu me desapontar aqui. Ah, quem que não gosta, então? Quem tem dificuldade com interpretação? Dificuldade, todo mundo acha que tem um pouquinho. Tá, mas qual seria a maior dificuldade que vocês veem quando pensam em interpretação de texto? Porque assim, a gente vai pegar o edital para um concurso, não tem concurso que não Eu acho peça que foi o que interpretação. você falou lá, que a gente bateu o olho, essa eu sei de cara, sabe? E aí, em vez de você se tocar, que você tem que ler aquela questão para ter certeza daquilo, não. Eu tinha certeza daquilo, e depois você ferra nisso. Nada mais triste que depois você pega o resultado e vai conferir o gabarito e você fala: nossa, eu sabia que era E essa. eu tinha tempo para aquilo, mas eu não pude usar meu tempo para aquilo, entendeu? Ó, hoje eu vou trazer para vocês as estruturas textuais, para vocês poderem compreender melhor a questão dos enunciados. Mas na próxima aula, a questão de interpretação de texto tem assim, macetes, tem dicas, tem situações que vocês podem já eliminar. Só que o que eu aconselho vocês desde já em relação à interpretação de texto? Digo que é... Como vocês relataram que tem dificuldade, não comece a prova por português, então. Porque interpretação de texto precisa de tempo. Vão para a matéria que vocês têm mais facilidade. Vamos supor, vocês dominam direito. Estou supondo, nem sei o que vocês vão fazer. Se vocês têm mais facilidade para esse ramo, vão para essa. Quando vocês voltarem, vocês já vão estar um pouco mais tranquilos e vêm para a interpretação. Gastem tempo com interpretação, porque o que mais tem pegadinha é interpretação de texto. E a notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que todos os enunciados, independente da disciplina, dependem de interpretação de texto. Desde raciocínio lógico. Tem inferência em raciocínio lógico, não tem? Sim. Vocês já entenderam que inferência é algo que se deduz ali. Ó, pronto. Já ajudou, viu? Por experiência mesmo, assim, ó. Eu gosto do português, eu faço primeiro. Mas se vocês já estão com esse ranço, deixem por último, não digo por último, mas façam um pouco e voltem. Vão anotando do lado, façam anotações. A prova foi feita para ser escrita, gente. Rabisquem ela. Não façam só um gabarito, porque não vale a pena, vocês vão fazer com pressa daí. Sublinhem. Uma dica já, cuidem com palavras como não, exclusivamente, somente, principalmente. Exceto. Tem uma pegadinha ali. Entretanto, ontem eu estava conversando com o pessoal de redação. Eles estão fazendo redação para o Enem. E lá no meio eles colocam um entretanto. O entretanto vai indicar uma contradição, não uma adição. Destruiu o parágrafo. Num enunciado vai acontecer a mesma coisa, está indo tudo bem. Até aparecer um entretanto. Aquele primeiro período está certo. Entretanto, já elimina. Como pode aparecer? Assinale a alternativa incorreta e vocês na correria, na ansiedade, marcam a correta justamente por não prestar atenção na palavra. Tudo isso é interpretação. Então, a interpretação vai envolver muita leitura. Aqui, ó, mais inferência. Eu estou batendo na charge porque cai muito. Vai cair, assim, enunciados longos, textos longos, que vão fazer vocês cansarem, que vocês vão chegar no final do texto, não vão lembrar o que está na primeira linha. Vai ter. Já trouxe um exemplo desse aqui. E charge. Porque charge é uma linguagem mista, a gente vai trabalhar para frente. Mas ela tem o texto, tem a imagem. Acho que não dá para ler direito. Não.
Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda tá ali com o radinho dela. Você conhece a Mafalda, né? Ela é muito simpática. Mafalda, você pegou os meus cremes? Olha a Mafalda. Só os de beleza. Qual que é a inferência do texto? Ah, tá tentando embelezar o mundo. Porque quando ela ouviu o cenário, o panorama mundial, tá feio. Nos cremes estava escrito só para o para poder estar aqui. Na ingenuidade dela, ela pegou o globo, que vai simbolizar o panorama mundial. Veja que tudo tem um sentido. E ela pegou o creme da mãe dela, só Os de beleza. os de beleza. E passou no globo. A cabeça dela agora, o mundo tá lindo. Outra questão. Não me lembro o nome desse piazinho agora. Armandinho. Violência gera violência. Um adulto falou pra ele. Essa frase é um clichê, né? É. E ele respondeu, e a audiência? Esse é o problema. Vocês concordam ou discordam que a mídia se alimenta da violência para ganhar audiência? Verdade. Quem almoça escutando o noticiário policial? Quem assiste o da pena? É uma tragédia atrás da outra, mas o que isso faz? A televisão, a audiência vai lá e assiste. Ele poderia colocar ali, ó, desgraça gera desgraça. A rainha morreu. No dia que ela morreu, todo mundo noticiou, e quem noticiou primeiro foi o Ibope lá em cima. Sim. O ser humano, ele gosta de um problema, dos outros, mas ele gosta. Então aqui são inferências, vocês já estão craques em inferência. Essa vocês já gabaritaram, lembrei de mim na hora, tá? Faz, depois vocês mandam mensagem. 30% só. Sim, ó, depois da aprovação, um churrasco, né? Por favor. Eu estou trabalhando com os alunos que, se eles tirarem 900 mais na redação, a gente vai fazer um churrasco. No momento está só eu lá. Ninguém mais está comigo. Mas ela é funcionária pública e não pode oferecer o churrasco para ela. Ó, isso que você trouxe, como é que fala? Duplo sentido? Isso. A ambiguidade, sempre que ela aparecer, o significado dela já está no nome. E sempre dois. Então, se apareceu o termo ambiguidade ou anfibologia, Como? pode aparecer assim. Significa duplo sentido. Numa mesma sentença. Ele vai reunir mais de uma interpretação e isso vai gerar um desentendimento no discurso. A ambiguidade, ela tem que ser evitada tanto na fala quanto na escrita, mas na escrita é pior. Porque quando você está falando e se contradiz ou coloca alguma situação com duplo sentido, pelas expressões, pelo contexto, a gente consegue perceber. Na escrita, não. É muito fácil cair na ambiguidade. E ela é considerada um vício de linguagem. Pode aparecer assim também para vocês. Ela é um vício de linguagem. Um policial prendeu o bandido em sua casa. Na casa de policial ou na casa de bandido? Ficamos sem rede ontem à noite. Pode ser. Vamos pensar que eles estão lá no Nordeste e dormem na rede. Ficaram sem a rede de dormir ou sem a rede de internet? Só escrito aqui, a gente não consegue saber. Ele teria que ter o texto para você. Nesse caso ali, ele vai te cobrar. Normalmente vai vir assim, para você reescrever, ou qual das sentenças abaixo pode ser reescrita sem ambiguidade, quais das sentenças abaixo apresentam ambiguidade nesse aspecto. Nem o texto. Eu e Joana combinamos de nos encontrar ao lado do banco. Que banco? Já pensou se eles estão do lado do Banco do Brasil e tem um banco lá?
Mandei uma mensagem. Eu e Joana combinamos de nos encontrar ao lado do banco. E a pessoa vai ficar me esperando lá, porque de que banco? É difícil cair na ambiguidade? Não. A ambiguidade ela pode ser resolvida com pontuação, com reescrita, a partir do contexto que está inserido. Mas aqui, nessas frases, nessas sentenças, vocês perceberem que é uma ambiguidade já garante a vocês praticamente acertar a questão. Porque no concurso ele vai ser mais ou menos cobrado assim. Ou ele pode perguntar, no texto abaixo, terão algumas sentenças de ambiguidade. Vai parecer que tem mais que uma. Mas normalmente vai ter uma quando eles pedirem para vocês identificarem no texto. Mas normalmente vem assim, ó, assinale a alternativa em que tem ambiguidade ou anfibologia. Não é de anfíbio. É duplo sentido. Vocês estão... Viu como é difícil? Polissemia. Então, que eu também pegadinha. Poli são vários. Então, a polissemia significa as palavras que apresentam mais de um significado. A diferença da polissemia, ela vai depender do contexto. Ela é uma ocorrência natural, porque uma mesma palavra pode apresentar vários significados. Por exemplo, que eu coloquei a palavra pregar. Corresponde a pregar um sermão, pregar um prego, pregar um tecido. Está errado? Não. Mas o contexto que ela está aplicada, a gente entende. Só que a palavra é a mesma, então ela é poli, porque ela tem vários significados. Aqui eu trouxe a palavra substantivo cabeça. Bati minha cabeça ao descer do carro. Bati minha cabeça física. Não estou de cabeça para isso. Não estou mentalmente pronta, preparada para isso. Você é o cabeça do projeto. Você é o líder. Eu tenho 30 cabeças de gado. Os boizinhos. Eu também tenho. Achar um assim. Então, a polissemia vai compreender isso, vai estar relacionado a uma palavra no texto. Ironia. A gente pratica bastante no dia a dia, né? Não? Ó, já fez uma ironia aí. A ironia não é um vício de linguagem, ela é uma virtude. Ela utiliza o sentido oposto. A ironia tem diferença de sarcasmo, tá? Ela vai consistir em sugerir o contrário do que se afirma. Pode ser uma zombaria, mas ela não vai fazer uma crítica. Também vai depender do contexto da situação e do conhecimento do interlocutor. Sabe quando você manda um meme para alguém e a pessoa não entende? E daí aquilo ali, tipo assim, o que significa? Que no contexto a pessoa não entendeu. Você está ali se rachando da risada. E se mostra para a pessoa, ela... Sabe? Depende do contexto. Ó, a pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas. Os britânicos são conhecidos por ser pontuais. Então, o que ele quis dizer aqui? O oposto. Ele ironizou o médico. Essa é pra mim. Sempre delicado. Derruba tudo que encontra pelo caminho. Essa é bem também. Pra mim também. Então, se a pessoa não entender, ela vai ficar com aquela cara ali de cri-cri, né? E vai aceitar como elogio. É aí que está o perigo da ironia. Na fala. No texto,
Vocês vão ter que interpretar ela. É que nem aquela frase do Ricardo, que nem coisa de mundo. Também. Com essa rapidez chegaremos para a sobremesa. Trabalha muito bem. Quem contrata os seus serviços não chama outra vez. Essa pode ser uma avaliação que o pessoal coloca na internet dos serviços prestados. Né? Já tinha ouvido falar dessa? Figurativização? Está no edital. Mas, ela parece com esse palavrão aqui, mas ela é bem simples. É o mesmo dizer que algo está no sentido literal, que foi representado. E é a construção por meio de metáforas. As metáforas vocês sabem, né? Então, eu vou fazer uma figuratização. O guepardo caça em alta velocidade. 4. Lúcio é um guepardo nas pistas de corrida. Eu figuratizei. Ele pode vir com esse nome no texto, nas questões. Mas vocês têm que lembrar que é uma comparação conotativa com algo que não é literal. Conotativa é o sentido figurado. Por isso o nome figurativização. Vocês estão vendo que se entender o que é o termo, já melhora uns 30% para compreender o resto? Sim. Intertextualidade. Esse aqui também cai. As chaves que a gente trabalhou são intertextuais. Por quê? São diálogos de um texto, um com o outro, com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou misto. Ela não precisa ser de gênero igual. A gente vai trabalhar os gêneros para frente. Pode aparecer numa pintura, um cartoon, uma charge, uma poesia, uma publicidade. E ela pode ser, aqui que está o perigo, implícita ou explícita. Explícita é o que está na cara, implícita é o que está subentendido. Implícito deve estar subentendido. Implícita é para dentro. Explícita é para fora. Tá? Nítido. Essa característica é implícita minha. Esses slides estão explícitos. Aqui eu trouxe um pouco de intertextualidade para vocês. A paródia é um modelo. Ela diz respeito à ressignificação de uma obra já existente. E quando a gente fala paródia, a gente pensa que é uma música somente. Mas não. Pode ser uma poesia, pode ser uma obra de arte, pode vir cobrado para vocês. Que estilo essa imagem representa? Uma paródia. Porque ela é uma ressignificação. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam aqui não gorjeiam como lá. Minha terra tem doenças e não há médicos por cá. Aqueles que adoecem não conseguem se curar. Uma paródia. Pode aparecer assim também para vocês. Então lembrem aqui, sempre ela vai ser uma ressignificação, mas mantendo os mesmos moldes. Paráfrase. Ela ocorre quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo. Ou seja, eu li essa notícia
e eu vou contar ela para alguém, com as minhas palavras. Eu estou parafraseando o autor. Então, o texto original. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, uma outra pegadinha pra... algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Escutei a notícia e vou contar para minha mãe. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local, o motorista ignorou o acidente e fugiu. E um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável, está tudo bem. Fugiu o sentido? Não. Mas não é o mesmo texto. Então ele foi parafraseado. O sinal está verde. Mas eu também posso falar, o carro está autorizado a passar. Tem o mesmo significado, dito de outra forma. Epígrafe. Eu trouxe esses exemplos para vocês porque eles são exemplos de intertextualidade, tá? Para vocês conseguirem identificar. Epígrafe significa posição superior e representa a opção do autor por escolher um trecho de outro texto para introduzir sua obra. Vamos pensar assim, nós estamos diante da saúde aqui, né? Vocês se importam com cada paciente. Então essa frase da Madre Teresa para vocês. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se faltasse uma gota. Alguém que está fazendo uma dissertação, um TCC, vai começar o seu texto e quer colocar uma epígrafe. E o tema do trabalho são cuidados com os pacientes, mas com uma preocupação individual. Tem tudo a ver ou não? Tem. Mas assim, isso não tá bom? Eu nunca entendo se você conseguir separar isso. Você pode pegar, tipo, redação, pode pegar um pedaço daquilo que está assinando ali, que colocar no texto, não pode? A epígrafe é ali perto dos agradecimentos, antes de começar o teu texto. Não é obrigatória. Ela vai, tipo assim, a página inteira em branco lá no finalzinho aqui. Ah, tipo, só uma... Só? Ah, tá. Não é parte do teu texto. Não. Porque daí eu sempre aprendi que não poderia utilizar nada que viesse no cabeçalho lá daquele texto base lá que tem, sabe? Escrever em cima. Você diz a Redação? redação? É. Não, você não pode escrever nada. Nada, exato. Por isso eu não entendi. Mas agora... Essa aqui vai ser, por exemplo, em alguns... vamos dizer que você vai escrever um artigo. Você vai fazer um trabalho, uma palestra que você vai apresentar. Você entendeu? Técnica. Então vocês vão se reunir e você vai dar palestra. Aí você vai começar o teu trabalho. Eu trouxe aquele desenho do livro com os vários significados. Poderia trazer um texto de um escritor, de um professor, que seria a epígrafe do meu trabalho. Pela epígrafe você já vai ter uma ideia, uma noção do que vem a seguir. É sempre para o começo. Sempre. Porque às vezes a gente vê essas frases tipo no final, né, para terminar, daí não é normal. Não. Eu acho que faz sentido. Alusão. Vai fazer alusão, A gente pratica bastante. Vocês estão vendo que todas essas situações que a gente vivencia no dia a dia, a gente só não lembra delas nos termos que estão aqui, mas não é nada de desconhecido. Vocês estão mais tranquilos? Vai ter, eu sempre chamo a lei do número de vaga, pode ficar tranquilo. Ó, aqui pra mim todo mundo vai passar, eu não estou trabalhando com outra hipótese, vocês estão? Não. Vocês estão estudando, não estão? Sim. Estão se dedicando? Vocês querem a vaga? Sim. Lembrem sempre que tem gente que só fez inscrição. Sim. Vocês não vão concorrer com mais ninguém. Cada um precisa para entrar uma vaga.
Então é com vocês que vocês estão brigando. A prova é individual, em partes. Vocês e Deus. Faz uma oração antes, vai com calma. Não estuda no dia anterior. Não fica nervosa lendo o resumo. Descanse. Chegue antes na hora da prova, sente, se acalme, leve uma aguinha, um chocolate. Não leve chocolate que não faz barulho para abrir. Essas coisas assim, sabe? Então vamos lá, para alusão. É uma insinuação ou sugestão a outros personagens, pessoas, locais ou acontecimentos. E essa referência ocorre de forma simbólica. Trouxe um aqui que todo mundo conhece. Vamos dizer assim, se tem um casal e eu falo, nossa, eles estão tipo Romeu e Julieta. Estou fazendo uma alusão a Romeu e Julieta. Porque eles são um casal trágico. Eu não preciso explicar que esse casal que eu estou falando, conversando, mas dizer, nossa, João e Maria são que nem Romeu e Julieta. Não precisa a gente ter lido Shakespeare, mas a gente sabe que o Romeu e Julieta tem um fim trágico. Então, quando eu faço essa alusão, automaticamente eu estou insinuando ou sugerindo que esse casal também é trágico. A alusão vai acontecer assim, de forma simbólica. Aí que está o X da questão da alusão. Se você não conhece o texto base ou a referência, você não vai perceber a alusão. O meme, lembre do meme. Linguagem não verbal. O próprio nome já diz. Ela não vai vir escrito. Mas ela não vai deixar de ser linguagem e não vai deixar de transmitir uma mensagem. Prof, só uma pergunta sobre a alusão. O exemplo que você deu, derruba tudo por onde passa, por exemplo. Você está dizendo que é uma pessoa desastrada. Seria uma alusão a uma pessoa desastrada também? Que é uma frase ou não se encaixa? Não, eu estou ironizando daí, porque eu estou falando no sentido contrário do que ela está fazendo. Então não seria uma alusão, né? Não, vamos pensar um outro exemplo de alusão. Não, eu entendi. Só queria saber se aquele também poderia ser ou não. Só que daí você teria que deixar mais claro quem que você está fazendo essa alusão. Tipo, esse Porque quando eu digo... Isso. Cobrar? Comparar algo, tipo, igual você comparou ali. Pode ser, só que daí tem que deixar claro como que você está fazendo essa referência. Tipo, você tá um coleguinha lá, Sim, uma alusão. não? Isso? Sim. Se eu e você entendemos, por exemplo, a gente vai conversar em código lá no trabalho. Não vamos citar nome. Eu vou fazer uma alusão. Nossa, o alecrim dourado. Pronto. A gente está fazendo uma alusão. Entendeu? Sim. No texto ele não vai vir com alecrim dourado. Sim, mas eu vou lembrar da alecrim dourado. É porque eu achei confuso com a ironia, porque quando eu falo alecrim dourado, eu também posso estar ironizando. Também? Né? É por isso que eu Porque assim, os gêneros textuais eles não são isolados, eles podem se misturar e normalmente se misturam mais. Então, mas aí, por exemplo, se ele perguntar lá nas questões, tipo, identifique ele vai esse pedir. texto é ironia, Esse texto vai é dar as opções. alusivo, Ironia ou não sei o identifique quê. a figura de linguagem, ironia. O enunciado vai te pedir. A diferença É, exatamente, se eu tiver que identificar, é ironia, é alusão, e daí tem uma frase, por exemplo, usando... é que vai ter uma referência pra você saber qual é a alusia e qual é No dia a dia elas se misturam, mas Mas é no só- texto, na cobrança, ele vai vir no enunciado o que eles querem que você saiba. Ó, aqui a gente tem exemplos de linguagem não verbal. Essa aqui é recente, né? Isso aqui não era considerado linguagem não verbal. Agora, quem que não conversa por meio de figurinha? Eu tenho dificuldade de interpretar figurinha. Não me mandem figurinha. Eu nunca entendo o que estão falando. O professor de português manda texto. Não manda áudio, manda texto. Gente, é incrível. Conversa comigo por escrito, tá? Manda áudio. Gente, eu tenho dificuldade. Essa aqui Silêncio. não tem nada escrito, mas transmite uma mensagem. Sim. As placas de trânsito, também? Sim. Os emojis, também?
Aqui eu tenho linguagem mista. Eu tenho o símbolo, que é proibido fumar, mas além dele eu tenho escrito, que é proibido fumar, Mesmo assim, e a pessoa, e aqui eu tenho só a linguagem verbal, que é proibido fumar nesse Acho local. mais uma linguagem para eles entenderem, porque eles não entendem. Ah, é só as figuras mecânicas, nem elas. Nem elas, verdade. não, mas eu me refiro ao local, por exemplo, a pessoa, Ah. cada um fuma, faz o que É. quer. Aí está escrito proibido, eles fumam. Aqui eu tenho um misto. Pode vir assim para vocês no texto. O último livro que você vai comprar. Aqui já tem, ó, aqui é uma propaganda, tem inferência, tem linguagem verbal e não verbal. Está recheado esse texto aqui. Está recheado. A questão não vai pedir todas elas. Mas podia principal, né? Nesse caso, vamos dizer assim, qual é o tipo de linguagem expressa nessa imagem? Visual, né? Mista. É que você tem que ler, na verdade, para entender sobre o que está falando. Então aqui, ó, este exemplo aqui, se eu fosse pedir, por exemplo, qual que é a inferência presente nele? Eu tenho que saber que o Kindle é um leitor de livro. Senão eu não vou conseguir identificar por que aquele ali é o último livro que você vai comprar. Porque ele vai ter todos. Se a pessoa não souber o contexto, ela vai acertar ou vai saber? Não. Vamos, ó. Já foi? Muito de conteúdo aqui, viu? Tranquilo, gente. Sossegado. Vamos para outra parte. Tipos e gêneros textuais. Ah, onde é que tem licença de gênero? Ah, no começo está no fim da segunda linha do edital. Não, é que eu coloquei gênero aqui, mas agora eu não sei. É no meio ou é no primeiro erro? O acento. O acento. O acento do gênero. Os textos são classificados por tipos e estruturas. Por mais que sejam textos, eles têm formatos diferentes. E eles vão ser cobrados de formas diferentes. Porque cada um deles tem uma função. E através dessa função a gente se comunica. Então a gente vai trabalhar agora os tipos textuais. Dissertativo e argumentativo. Terror dos meus alunos. Eles não aguentam falar. Dissertar é falar sobre. Então, se vocês tiverem que escrever uma redação, vocês vão dissertar e argumentar. Porque só falar não adianta, tem que ter embasamento. Então, aí entra a argumentação. Vão ter textos dissertativos na prova. Vocês vão perceber lá. Por quê? Esses textos, eles têm a finalidade de defender uma ideia e persuadir o leitor. Lembra que eu falei que vocês conversam com o texto? Sim. É nesse sentido. Vocês vão sentir que o autor também está conversando com vocês, está fazendo um convite para vocês. Vão dialogar com ele. Quando vocês entenderem o formato do texto, vocês conseguem já entender o que ele está pedindo, a mensagem que ele quer passar, a função comunicativa. Ele tem como marca principal o desenvolvimento e defesa de uma tese. Essa tese é um ponto de vista. Um texto dissertativo argumentativo nunca vai ser a favor e contra ao mesmo tempo. Ele vai fazer uma defesa, favorável ou não. Então, se tirar um texto que fala a favor, um texto que fala que é a favor e contra o aborto, ele é dissertativo argumentativo? Não. Então, vocês já estão sabendo. Esse texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não necessariamente ele vai aparecer no modelo redação.
com uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Não necessariamente ele vai ter 30 linhas igual o texto do Enem, mas ele vai ter essas características. Ele vai trazer na introdução a tese que vai defender. Ele vai desenvolver essa tese com argumento no desenvolvimento. Normalmente, texto dissertativo e argumentativo tem 2 desenvolvimentos. Normalmente. Pode ter mais. Nunca menos. Dificilmente o texto vai ter menos, porque em um parágrafo você não consegue fazer a defesa. E a conclusão? A conclusão, ela sempre vai trazer uma solução, ou ela vai relacionar com o que foi dito na introdução. A conclusão tem que fazer o fechamento. Se não fizer o fechamento, o texto fica solto, fica desprendido da argumentação. Ó, a gente vai trabalhar daí os gêneros. Então, o tipo é dissertativo e argumentativo, que vai englobar os gêneros, como editorial, carta de opinião, ensaio e artigo científico. Alguns gêneros, tem muito mais. Vamos conhecer eles. Dissertativo expositivo. É eu aqui hoje. Eu estou expondo informações através da explanação, conceitualização e comparação. Eu falando é um texto? Sim. Quando eu entrego para vocês uma folha, onde eu estou expondo uma situação, é um texto expositivo também? Sim. Ele não tem como finalidade persuadir. E não vai fazer vocês concordarem. Ele só vai apresentar uma ideia. A palavra é exposição mesmo. Palestras, seminários, entrevistas, verbetes, dicionários e enciclopédias. Se vocês pegarem uma entrevista para ler, é um texto dissertativo expositivo. Texto narrativo. Normalmente o texto narrativo envolve personagem. Por quê? Ele vai fazer uma contextualização do tempo, espaço, vai contar uma história e vai colocar o ponto de vista do narrador. O narrador pode ser em primeira pessoa, pode ser narrador observador e pode ser narrador onisciente. O onisciente é aquele que está por dentro de tudo que está acontecendo. O observador, ele só vai relatar, ele não faz parte da narração, ele só está ali dizendo, era uma manhã ensolarada no mês de setembro. A gente não está vivendo, mas tudo bem. O onisciente não. Era uma manhã ensolarada, onde o fulano de tal estava assim, 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 e disse isso, isso, isso. Ele está presente ali. Ele é encontrado nos contos, fábulas, crônicas, romances e novelas. Esse é mais difícil de aparecer nas provas. Mas se ele aparecer, vai ser um desses formatos aqui. Vocês já vão conseguir identificar ele de cara. Lembra das historinhas infantil? É o texto narrativo. Nesse sentido. Tá muito rápido? Não. Tá dando para entender? Se vocês tiverem dúvida, vocês têm que me perguntar. Na hora da prova eu não vou estar lá. Descritivo. O próprio nome já diz. Ele vai descrever com riqueza de detalhes sobre um objeto, uma pessoa, um lugar ou um evento. Uma característica dele para vocês identificarem. Presença de adjetivo. Adjetivo são qualidades. Os principais gêneros. Quem que tinha diário quando era adolescente e fazia uso do texto descritivo? Eu tinha, minhas irmãs arrebentavam meus cadeados. Minha irmã Lígia. Não conta. Relatos de viagem, biografias, anúncios de classificados, cardápio. Você sabia que cardápio é um gênero? Nossa. Notícias, currículos.
Aqui, então, agora uma observação pessoal. O currículo tem que ser descritivo. Não pode só citar. Tem que descrever, tá? Texto instrucional. O nome também já diz o que ele vai fazer. Ele vai instruir vocês a partir de informação. Ele não vai fazer nada além disso. Por exemplo, uma receita é um texto instrucional. Você compra um guarda-roupa na internet. Ele vem desmontado. Mas vem junto o manual de instrução. Sim. A gente consegue entender aquilo? Nem sempre. Mas o objetivo é instruir você a montar. Aqueles, eu esqueci o nome, que vem nos jogos. Que vem as regras, como se joga. É manual? Sim. Ele vai usar a função apelativa, vai ser objetivo e claro. E os verbos vão estar sempre no imperativo. Imperativo significa ordem. Vamos lá. Vai terminar em andar, comer, indo. Ele sempre vai indicar, nesse caso aqui, ó, eu trouxe aqui um manual de fazer pipa. Sim. Para não trazer uma receita. Então aqui, você vai precisar. Está te ordenando. Como fazer? Ordem. E ele vai te dizer o que você precisa enquanto material e o passo a passo de como confeccionar. Um texto instrucional. Se eu seguir esse passo a passo, eu vou conseguir fazer uma pipa. Ele vai cumprir a função dele. Ele trouxe informação? Trouxe. Então esse é um texto instrucional. Vocês viram como ele vai além da ideia de texto que a gente tem? Uma receita de meditação. Também Tá não. vendo? Instrucional é informativo. Ele informou, ele está fazendo essa instrução. Você não vai fazer descrição, você não vai persuadir o teu paciente a comprar aquele medicamento. Você só vai escrever para ele que é aquele que ele tem que pegar. Não, obrigado. Propaganda. Tem diferença entre propaganda e anúncio. A propaganda, ela anuncia, mas ela tem o objetivo de influenciar e persuadir. E normalmente ela vai ser para uma causa. A propaganda, ela é bem antiga. Desde as cruzadas, até hoje o que a gente conhece como os links que aparecem no feed, são exemplos de propaganda. E, normalmente, a propaganda ela é carregada de ideologia. Ela vai defender uma ideia, na tentativa de influenciar comportamentos. Ela pode ser educacional e informativa. Exemplo de propaganda. A propaganda ideológica, ela é bem característica. Ela vai defender uma causa e vai tentar convencer você de que ela está certa. E ela vai usar técnica de persuasão e alcance de nível global. Então aqui. Que eu tenho várias referências para vocês trabalharem nessas duas imagens aqui com texto. Aqui está uma moça sentada com sangue. Aqui está escrito costela. Está como se fosse divisões do corpo dela no formato de pedaços de carne. Aí aqui está escrito mães fritas, mãe mal passada, mães ao ponto, mães grelhadas, mães de rua, mães montadas, mães engaioladas, mães de tração, mães testadas, mães de corte, mães leiteiras. Vocês já sabem o que é? É uma propaganda de veganismo. Você não desejaria isso a uma mãe. Torna-te vegano. Deixa todas as mães viverem.
Grupo pela abolição do especificismo. Eu prefiro as mal passadas. Vocês entendem que ela é diferente, ela não está convidando a comprar nada. Sim. Mas a linguagem é persuasiva no sentido de que você não coma mais carne. Sim. É característico. Defende a ideologia. Agora, esta outra propaganda aqui. Tem mais um tipo de texto que tem aqui. Eu quero ver quem vai acertar. É misto? Além disso, Além disso. o que esse texto faz? Aquele punho remete a outra Como é que é o nome disso? De remeter a... alusão. Muito bem, acertaram uma questão. O punho cerrado é símbolo de solidariedade e apoio, também é utilizado como uma saudação para expressar unidade, força, desafio e resistência. Sempre que algum grupo social fizer esse movimento, ele vai estar fazendo alusão a esta causa, a simbologia que significa esse punho cerrado. Então aqui, além de ele ser uma linguagem mista, é alusiva. Sim. Se eu não souber o que significa o punho cerrado, eu vou achar que ele só está segurando uma cenoura. Poder vegano. Também é vegano. Também é vegano que ela ensina poder vegano. Então assim, ó, quando vocês vão fazer a interpretação de um texto em forma de imagem, todo esse conhecimento que vocês já têm, vocês têm que aplicar na leitura. Se vocês não soubessem o que significa isso e a questão envolvesse a alusão a esse símbolo, vocês iam acertar? Não. Vocês iam pôr eliminatória daí das sentenças, provavelmente. Agora vocês já sabem. Propaganda institucional. Ela tem a intenção de fortalecer a imagem da marca na mente dos consumidores. Ela não tem tanto interesse de venda, mas ela quer passar a questão do que a empresa defende. Então, nesse caso ali, ele não precisa de muito, só de você. É uma propaganda da Pedigree. E aqui está escrito do lado, adotar é tudo de bom. Por mais que ele não esteja explícito, a gente consegue fazer a leitura de vários significados. A mão em formato de casinha. Significa que você pode adotar o cachorrinho e levar para tua casa. Quanto mais adotar, mais eles vêm automaticamente. E eles estão dizendo aqui, de forma não tão explícita assim, que eles apoiam a causa. Sim. E aí a pessoa, quando vai comprar deles. Porque eles são bonzinhos. Exato. Além da ração ser boa, você vai lembrar que, não, mas eles defendem a causa da adoção. Eu acredito na adoção, eu vou comprar Pedigree. Ele fez a propaganda dele. Mas ele teve que escrever compre Pedigree? Não. Propaganda social. O nome já diz também. É uma causa social. Conscientização. Não vai vender nada também. Vai conscientizar. Exemplo. Aqui a gente também vai fazer várias leituras. Há quanto tempo você não usa suas roupas? Nós sabemos de pessoas que vão usar. Doe e aqueça alguém neste inverno. Ele já vai convidar você a refletir. Nossa, eu tenho tantas blusas lá que eu não uso. Alguém precisa. Sim. Sempre tem esses pontos de recebimento. Então, eu vou levar lá. Essa aqui tá objetivando atingir quem? Aí você tá lá andando no mercado com a tua filhinha que sabe ler. Ela vai ver os super-heróis. Mãe, ó, o superpoder é do frio é um agasalho novo. Vamos doar lá. Atingiu o público que queria. Sim. Atinge o adulto também, porque ele está aqui na linguagem dele criando uma conscientização. Sim. E você vai fazer a doação. Isso vai ficar na tua cabeça de martelando. Ele chama a atenção pelo visual dele, pela estética do anúncio, da propaganda, e ele te faz um convite à reflexão, que é o objetivo da propaganda social. Então elas são bem características. Vocês viram do veganismo, viram essa. Dá para diferenciar na hora que cai na pergunta ali, né? Também estão vendendo alguma coisa? Aqui, ó. Pense verde.
Só o Pense Verde já induz a gente a pensar em Natureza.